coração. Atenção empresários, lojistas e comerciantes. Há 8 anos no ar, a Rádio Stat FM é um meio de comunicação que vai atingir diretamente o seu público-alvo. Atual e dinâmica, a Stat FM é destaque na interatividade com os ouvintes, ao vivo, no site ou redes sociais, se tornando o lugar certo para divulgar os seus produtos e a sua marca. Solicite agora mesmo um representante e tenha descontos de até 70%. Trabalhamos também com gravações de áudio e rádio indoor. Consulte, ligue 11 4743 7615, 11 4743 7615 e saiba mais. Stat FM, a rádio que fala com você. Stat FM, 10 horas e 28 minutos em São Paulo. Estamos aqui recebendo hoje a psicopedagoga Sueli Nonato. Ela é psicopedagoga clínica, professora especialista com crianças especiais, terapeuta floral, do Espaço Zen. Tema: dificuldades de aprendizagem escolar. Bom dia, Sueli, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia aí? Tudo jóia. Então beleza. Eu estava aqui ajeitando o nosso volume, né? Olha, tem tantas coisas que eu quero falar com você. Você falou pra gente aqui, estava batendo papo, né, fora do ar e tal, que você antes fazia uma coisa, aí você partiu para psicologia e tal. Como é que foi? Que de repente você fala, eu vou ser uma psicóloga, uma psicopedagoga? Na verdade, eu sou professora há 25 anos, sou formada em História e Geografia, sou pedagoga também. Uhum. Em 1996, eu li um jornal onde falava sobre o psicopedagogo e fiquei apaixonada. E fiquei pensando, sonhando e nada. Tinha uma filha pequena, falei assim, depois eu faço o curso de pós-graduação. Depois de 7 anos eu vim fazer o curso e me apaixonei. E tanto é que eu, depois de formada, fiz um blog chamado Um Novo Olhar. Realmente meu olhar sobre aprendizagem, dificuldade, como professora, como mãe, mudou completamente. Bom, vamos falar das dificuldades da criançada, né? Na escola, a gente sabe que tem muitas crianças que têm o déficit de atenção, né? São crianças ansiosas, aquelas que gostam de videogame, que gostam de um monte de coisa. De repente fica doido para acabar a aula, para ir para casa para jogar, né? Não presta muita atenção para que a hora passe rápido, fica batendo papo, né? Não prestando atenção na escola, na aula, jogando aviãozinho, brincando, querendo mexer no celular, essas coisas todas. Então, a gente sabe que tem uma grande, hoje, né, com essa modernidade, principalmente no celular. Tecnologia. Fala aí pra gente sobre isso aí, como lidar com isso, principalmente o professor, né? Ele às vezes fica bravo, tem aquele professor mais. Hoje é crime, mas na minha época jogava giz na cabeça da gente, dava reguada, ficava de castigo lá no canto da parede, olhando pra parede. Não pode fazer mais nada disso. E era legal, porque a gente aprendia e ficava atento, né? A gente quase não brincava na sala de aula. Eu sei muito bem. O professor era durona, né? Principalmente as professoras. Eu levei muito puxão de orelha. Nossa, eu tenho uma professora... Reguada. Doía muito, nossa. Até escalava. Fala aí pra gente, essa criança. Bom, antes de mais nada, eu sou professora, né? Como eu falei, há 25 anos. E sei muito bem o que é estar convivendo com toda essa tecnologia. Essa semana mesmo, eu estava conversando com a coordenadora pedagógica, a Noriko, que também é a Sueli, lá da escola que eu trabalho, Luísa Ridaca. E o que a gente conversou, o que eu estava falando para ela é o seguinte, a nossa briga dos professores em relação ao celular, né? A dificuldade de você ministrar uma aula e fazer com que o aluno não mexa no celular é muito difícil. Na verdade, os joguinhos não estão mais só no videogame, né? Tem outros aparelhos e também no celular. E até mesmo os adultos. Eu não vou dizer para você que eu não tenho joguinho no celular, que eu também tenho. Mas o problema é aquele aluno que está tão viciado, ele joga tanto tempo em casa, que ele leva para a escola, os pais dão o celular por causa da questão da violência, de chegar na escola e avisar que chegou. Tem toda uma preocupação. E aí nós fazemos o quê? Na época, o senador José Serra fez uma lei, em 2007, proibindo o celular. Isso nos ajudou bastante. Mas, mesmo assim, o que fazer, né, com a questão da tecnologia?
Então, o que nós pedimos, eu como professora e psicopedagoga, é o seguinte: o celular para buscar informação, para tirar uma dúvida, nem sempre, se não puder ter acesso, porque a gente lá tem todo o apoio pedagógico, a gente tem a sala de leitura, onde eu busco os dicionários. Agora, por exemplo, eu falo para entrar no... Eu tenho um blog de história, por exemplo, que os meus alunos de todas as salas interagem. O que eu falo? Pode dar entra no blog, dá uma olhada, como que é, assiste o vídeo. Normalmente o tema que eu estou dando aula tem vídeos, não só um, 2, 3 vídeos, tem imagens, tem curiosidades, não a aula propriamente dita, porque a aula eu vou ministrar. Então, o que fazer com toda essa tecnologia? Os pais precisam estabelecer, por exemplo, jogar videogame 1 hora por dia. Primeiro, chegar em casa 1 hora por dia. É difícil ficar 1 horinha só jogando, que eles querem ficar o dia inteiro, 24 horas. Precisa haver controle dos pais sobre o que está jogando também. Tem jogos terríveis, onde você mata o outro ser humano, tem sangue, né? Jogos mortais, onde a criança ela cria num ambiente totalmente violento. Então, os pais precisam estar antenados. Tanto, não só videogame, como a internet. A questão do que é proibido. Precisa bloquear, não só a internet também, como a televisão, canal fechado. Tem os sites pornôs, tem a questão do filme de sexo, né? E que não é a hora deles estarem vendo, né? Não é o momento. Precisa estar observando de perto, estar vigiando, bloqueando o canal na TV, no computador da casa e no celular da criança. Precisa cronometrar o tempo de jogar no celular. E o WhatsApp? Olha, e Facebook? Precisa vigiar. Precisa estar olhando o que o filho faz. As redes sociais, né? Exato. Precisa estar observando com quem ele fala. Tá? De preferência, né? Hoje em dia está muito grande a questão da violência, da busca de adultos por crianças, não só menina, pedofilia, não só menina como menino. Não, está orientando o seguinte, até assisti alguns documentários no canal TV Fechada, não lembro agora o nome do documentário, nos Estados Unidos, onde o menino de 13 anos, ele vai visitar, eles fazem um teste, vai visitar uma menina que ele nunca viu. E, na verdade, são os pais que estão testando. Na casa, ele entra na casa de uma pessoa estranha, senta no sofá e os pais só testando. Então, assim, eles ficam indignados, conversam. A questão o caminho é o diálogo e estar de perto, observando. Porque podemos perder nossos filhos. Bom, vamos falar agora da dificuldade de estudo da criançada, né? Tá. Eu sei que você tem, a criança tem aquela dificuldade, principalmente vamos falar em matemática, né? Que é uma coisa que você tem, que você domina um pouco nessa parte aí, em relação a que a gente faça com que a criança aprenda matemática. Fala um pouco sobre isso. O que você pode estar, quais são os métodos, o que você pode estar falando sobre isso? Bom, eu ensino, né, no consultório, eu trabalho com ábaco. Eu tenho percebido o seguinte, o Brasil ele está, na questão da matemática, o segundo pior país do mundo. O segundo pior. Né? Infelizmente, nós não estamos bem na matemática. Nosso índice é terrível, em questão de déficit de aprendizagem. O que eu sugiro são... Eu vou dar um exemplo. Um arquiteto ou engenheiro, para construir um prédio, ele precisa da base. A base é o quê? Fortalecer a sapata, né? Você ter a fundação bem fincada para o seu prédio não cair. Então, qual o problema do brasileiro? Eu vou entrar já na lei, né, da LDB, 1996, onde todo mundo passa, a lei da progressão continuada. Como a criança ou adolescente nas escolas públicas, né, não passam, não tem essa preocupação, por que eu vou estudar? Se os pais não estão ali presentes, principalmente na adolescência, onde os pais realmente abandonam, uma grande parte, ele já cresceu, só que ele só tem tamanho. Então, qual é a sugestão, né? Primeiro,
A base são as 4 operações. Saber subtração, adição, multiplicação, que é a famosa tabuada, para depois aprender a divisão. Então, a base de toda a matemática, tá? A base do prédio são as 4 operações. Como eu ensino o seguinte, que somar é multiplicar. E se você sabe somar, você vai multiplicar. Se você sabe multiplicar, você sabe dividir. E eu utilizo o ábaco. Eu, na minha opinião, como professora, como psicopedagoga... Explica para as pessoas, tem muita gente que não sabe o que é isso. Ábaco chinês, tá, mas... é um joguinho, parece um brinquedo, de várias bolinhas. Então, você tem lá, do 1 ao 10, eu poderia até ter trazido para mostrar para vocês. Eu posso postar no meu blog e deixar para vocês verem. E tem 10 bolinhas. Então, eu tenho do número 1 ao 10º, 10 bolinhas em cada um, onde você, por exemplo, multiplica 2 vezes 2. Então, você vê que você separa 2 bolinhas aqui e 2 bolinhas ali. Quando você fala que 2 vezes 2 é 4, você soma. 2 mais 2 é 4. Então, como o Paulo estava falando, né? Você estava falando agora, que na nossa época era tudo muito rígido, era decoreba. Hoje, nós trabalhamos como? Memorização. Quando você aprende com afeto, o principal... o segredo da aprendizagem é o afeto, né? O professor precisa amar o que ele faz, ele precisa gostar dos alunos, precisa ver essa troca de afeto. E uma outra questão, tem que ser gostoso. Então, trabalhar com o ábaco é gostoso. Aprende sem perceber. É interessante, porque a matemática é uma matéria que todo mundo odeia, né? A maioria das pessoas, né? Falou matemática, todo mundo torce o nariz, fala, pô, matemática... Principalmente quando tem equação, inequação, aquelas coisas de geometria, não sei o que lá. É complicado, né? Então, ninguém gosta mesmo. Eu odeio matemática, para falar a verdade. Até hoje eu não lembro, não sei nem como é que faz equação e inequação de segundo grau, eu não lembro nada disso. Tem uma outra questão, né? Os professores são mais sisudos, mais fechados. Há uma diferença entre professor de humanas e matemática. Agora está mudando muito, né? Tem muitos professores de cursinho que trabalham a matemática com música, que está diversificando. Há toda uma mudança aí da postura do professor também. Sueli, eu sei que eu já fiz esse teste alguns anos atrás, já faz tempo, hein? Vamos pôr aí 15 anos atrás, vai. A gente trabalhava em outra rádio, eu fui fazer uma seleção das meninas lá para trabalhar no telefonista, né? E o teste era simples, ditado. Eu fazia um ditado para as jovens, né, telefonistas, porque tem que saber escrever, né? Tá. Você tem que anotar o nome do ouvinte, bairro, tudo direitinho, para a gente entender, o locutor aqui entender o que tem que... E a caligrafia, tem que ter uma caligrafia que a gente entenda, né? Certo. Eu percebi isso mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Que o jovem, 16, 17, 15, 14, 18, não sabe escrever, até hoje. Vamos dizer que os nossos jovens são semi-analfabetos, infelizmente, né? Porque a gramática, o português, né? A matéria português, deixa muito a desejar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, na área de psicologia, psicopedagogia. O que a gente poderia estar aí... Porque eu não sei se é lá o professor que não ensina ou se é o aluno que não aprende, que ele não consegue assimilar, né, essas coisas. Olha, a questão hoje, o que nós... mediante a lei, volto aí na lei, né, LDB, progressão continuada. Claro que não era legal antigamente reprovar e tirar aquela pessoa da aprendizagem. Tem os dois lados da moeda, né? Você reprovar demais também é ruim e passar todo mundo também é ruim. A questão da escrita, né? Leitura e escrita. O que a gente sabe, mediante as leituras e em jornais, em rádios, revistas e os índices, né? Do Saresp, do IDEB, do IDESP, que o governo vem aplicando e a gente vem acompanhando, que realmente nós estamos formando cidadãos que não aprenderam. O problema não é o professor, o problema é o número de alunos por sala.
Então, nós temos aí, o ano passado eu tive uma sala com quase 52 alunos. É quase impossível você ensinar, primeiro que ensinar a todos é impossível, né? Quando você ganha em 5, 100%, a gente já está na excelência. Voltando aí ao índice, a questão da avaliação do governo, a gente fica sabendo como que está o nível de aprendizagem das escolas no Brasil. Infelizmente, estamos formando analfabetos funcionais. Mas qual é o problema da questão da aprendizagem nas escolas públicas, vamos dizer assim? O problema, eu sempre bato na tecla o seguinte: o aluno não tem interesse, o professor precisa chamar os pais. Os pais precisam... Qual é o conselho que eu daria para os pais? Até o 3º ano, precisa olhar o caderno do seu filho. Precisa acompanhar, precisa haver diálogo. Olhar o caderno, o que você aprendeu hoje? Conversar, né? Esse é o primeiro passo. Cobrar do filho as menções. Olha, eu não aceito nota regular, você estuda. Mesmo que você trabalhe fora meio período. Que seja o dia inteiro, né? Até os 16, 17 anos, você trabalha como aprendiz, né? A partir de 14 anos. Não, tem que ter um momento para estudar. Então, assim, precisa ver, da parte dos pais, estar observando, estar conversando, olhar o caderno, perguntar o que fez. Precisa ter esse momento. Uma outra questão que eu venho orientando muito no consultório, dentro da psicopedagogia, as pessoas hoje comem, jantam, almoçam, tomam café da tarde no sofá. Ninguém mais olha um no olho do outro. Não sentam na mesa para ter um momento em família. Então, o que eu bato o martelo sempre, vamos sentar na mesa e sentar em família. Nem que seja uma vez por dia. Tira o sofá, desliga a TV, proíbe o celular na mesa e vamos conversar. Como foi seu dia, filho? Me diz o que foi de bom ou de ruim. Olha, você não é perda. Durante 5 minutos, se você ouvir todos os dias o seu filho, os seus filhos, você, seu marido, quem quer que seja que more com você, o padrasto, a avó, a tia, vai mudar completamente, vai encher o coraçãozinho dele de amor, de afeto, você vai estar dando atenção. Naquele momento que você está perguntando como foi o seu dia, o que aconteceu na escola, precisa estar investigando. Principalmente com criança, o que acontece com criança? Criança não conta. Muitas vezes acontece o bullying, por exemplo. Ele pode estar sofrendo e ele não conta, ele é fechado. Aí o que acontece? Se a mãe e o pai, não só a mãe, tá, gente? Mãe e pai. Quem cuida, né? O responsável é a avó, muitas vezes é a avó, ou tia-avó. Eu tenho um caso lá na escola que a mãe não cuida, não cria, a avó não cria. Quem cuida do menino é a bisavó. Então, lá na reunião, quem estava? A bisavó, contando para mim. 130 anos aí. Então, assim, enxutona, bonitona, viu? Então, a bisa que cuidava do... Velhinha de 130 anos? Não, idade da minha mãe, viu? Uns 70 e poucos bisavó? anos. Bisavó. Acho que começaram cedo, né? Começaram cedo. Então, assim, todos os dias a orientação que eu faço no consultório precisa ter um momento em família na mesa. Combinar o seguinte: o celular não vai ficar na mesa. Nós vamos comer e conversar. Esse é o primeiro passo. A questão de não aprender a escrever, né? Hoje a maioria escreve em letra de forma. Cadê a letra cursiva, a famosa letra de mão? Cadê o caderno de caligrafia? O caderno de caligrafia eu até postei no meu blog. Isso é coisa de antigo. Não é de antigo, não. Ele funciona. Não, sim, hoje não se fala. Olha, mas se utiliza, viu? Se utiliza ainda assim. Pergunta para o jovem, o que é caderno de caligrafia? Ele fala, hã? Mas as professoras precisam continuar pedindo. O que fazer? Caderno de caligrafia funciona até os 23 anos, está lá no meu blog. Uma outra questão. Senhor, você não acha que a caligrafia escrita à mão está em fase de extinção? Eu acho. Tá em fase Eu de extinção, tenho observado. Tudo teclando. A gente só tecla, não escreve Exato. mais com caneta. Caneta, E as gírias? E as abreviações? Nossa, então, principalmente, né? Que nem o fabricante de caneta vai falir tudo.
Acredito que não, tem lugar para todos. Tem lugar para todos no sol. Acredito que não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, a criança vai para a escola, está estudando e tal, e ela vem para casa, tem atividade escolar para fazer em casa, sim, né? A pergunta, ela faz sozinha ou tem que ter acompanhamento do pai para poder fazer atividade escolar em casa, o trabalho em casa, o estudo em casa? Depende. Se a criança não tem dificuldade, você pode dar essa autonomia, sim. Mas é óbvio, né, que a mãe vai estar monitorando. Mesmo os pais que trabalham em casa, vamos supor que todo mundo trabalha, e a mãe e o pai normalmente, infelizmente, né, nós vivemos numa sociedade que a maioria é a mãe que cuida dessa parte. O que precisa ser feito? Monitorar. Use o WhatsApp. Filho, você já fez a lição? Você tem lição para casa? Você pode ir ao banheiro no seu trabalho por coisa de 2 segundos? Filho, você já fez a lição de casa? Quando eu chegar, eu vou estar olhando. Porque todo mundo trabalha hoje em dia, né? Verdade. Certo? Vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa, tomar um cafezinho, uma água, voltamos dentro de alguns minutos, coisa de papo e catapimba. É rapidinho, hein? Pizzaria e Rádio Sat FM. Toda sexta-feira vamos sortear 2 ouvintes para saborear uma deliciosa pizza portuguesa, mussarela, calabresa, brócolis, branco mussarela ou toscana. Para participar é super fácil. Se inscreva quantas vezes quiser no site radiosatfm.com.br, link promoções. E toda sexta-feira, às 10h30 da manhã, vamos sortear 2 ouvintes para saborear uma super pizza deliciosa do Hamburgão Pizzaria. Participe quantas vezes quiser e bom apetite. Promoção Hamburgão Pizzaria e Rádio Sat FM. Agora em Suzano Pizzaria Hamburgão. Venha e traga toda a família para passar horas agradáveis e saborear o que há de melhor. Mais 60 opções de pizzas, salgadas e doces, comida chinesa, esfirras, beirutes, hambúrgueres, porções, panquecas, massas, à la carte com carne bovina, aves, peixes e lanches dos mais variados. Entregas a domicílio. Pizzaria Hamburgão. Em Suzano, 4748-4101 ou WhatsApp 94014-1567. Rua General Francisco Glicério, 2089, no centro. Impoá, 4636-9000 ou WhatsApp 94019-2984. Avenida Antônio Massa, 371, no centro. Aceitamos todos os cartões de débito e crédito. Atendimento a partir das 18 horas. Pizzaria Hamburgão, tradição e qualidade. Vida Fórmula, farmácia de manipulação. O menor preço de medicamentos manipulados da região. Atenção, cobrimos qualquer orçamento. Promoções especiais. Pantogar para cabelos, unhas e pele. Loções capilares. Medicamentos para emagrecer, estimulantes e muito mais produtos. Vida Fórmula em 2 endereços. Centro Suzano, Rua Benjamin Constant, 1401. Telefone 4295-2030. 4295-2030. Whats 95628-2239. Whats 95628-2239. Em breve, Centro Itaquá, Rua João Vagnotti, 142. Whats 97321-4229. Entregas a domicílio. Vida Fórmula, farmácia de manipulação. Na Sat FM, toda semana tem várias promoções e muitos ganhadores. Veja no site radiosatfm.com.br. No link promoções, se você foi contemplado, não perca os prazos e continue participando quantas vezes quiser. Sat FM, a rádio que mais dá prêmios em São Paulo. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Saúde e bem-estar. Intoxicação pode ser confundida com urticária, é o que alerta o médico Eduardo Souza Lima. De acordo com o alergista, essa confusão é até comum. Ele explica que geralmente a urticária é descartada quando a coceira surge sem uma causa clara e, ao mesmo tempo, o paciente não melhora com antialérgico. Quando a gente, como médico, não acha uma causa biológica, justificar um alimento, algum picado de inseto, algum fator desse,
a gente também tem que fazer um diagnóstico diferencial de intoxicação, né? Que às vezes um alimento, né, não muito sadio, ele pode ter manifestações cutâneas semelhantes da urticária e que não respondem aos antialérgicos, que normalmente respondem às urticárias que têm fundo alérgico, né? O alergista diz que hoje os remédios que combatem a urticária agem rapidamente. Portanto, quando o paciente não melhora logo, a chance é grande de ser intoxicação. Quando o médico suspeita é quando o paciente não está respondendo àquela medicação habitual, né? Que normalmente os pacientes que têm urticária alérgica iriam responder muito rapidamente, né? Que hoje os medicamentos você responde assim, você tira o paciente com a urticária aguda principalmente, mas tem que investigar o porquê. E quando o paciente não está respondendo, pode ser alguma coisa que intoxicou e você tem uma manifestação semelhante a uma urticária alérgica. O alergista Eduardo Souza Lima diz que se for detectada a urticária, o primeiro passo é descobrir a causa para evitar novas crises. As últimas da rodada. Atual campeão é apontado como um dos favoritos para o título deste ano. O Palmeiras estreou no Brasileirão com goleada. Em casa, aplicou 4-0 no Vasco, recém-chegado da Série B. Destaque para a recuperação de atletas que vinham em baixa, como o colombiano Borja, que marcou 2 gols. Após a partida, o reestreante técnico Cuca fez questão de dividir os méritos com seu antecessor Eduardo Batista. Aqui no Palmeiras estava indo bem, ele tinha um percentual altíssimo de vitórias, de pontos, e por uma questão ou outra acabou saindo. Lógico que entra um outro treinador, às vezes o jogador ele se motiva, porque é uma chance nova de aparecer, de fazer outras coisas, e você tem que aproveitar esse momento, né? Então eles aproveitaram bem. Muita coisa que foi feita hoje foi em cima do trabalho do Eduardo, e a gente segue o nosso caminho aí da melhor forma. Também neste domingo teve 2 outras goleadas: 4-0 Ponte Preta para cima do Sport e 6-2 do líder Bahia sobre o Atlético Paranaense. Outro jogo movimentado foi a vitória do Fluminense diante do Santos por 3-2. Já com placares mais magros, o Grêmio bateu o Botafogo por 2-0, o Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0 e Avaí e Vitória empataram sem gols. No sábado, Corinthians e Chapecoense ficaram no 1-1, mesmo resultado de Flamengo e Atlético Mineiro. E a rodada termina hoje com o duelo entre Coritiba e Atlético Goianiense. Sat FM. A rádio que fala com você, fazendo Suzano acontecer, com música, informação e bons serviços à população. Aqui o seu dia é mais feliz, é o seu lugar de verdade. 87,5 a sua rádio Sat. Muito bem, Sat FM 5 para as 11. Estamos aqui batendo um papo com a Sueli Nonato, ela é psicopedagoga, falando aqui sobre tudo, principalmente jovens, alunos, crianças. Sueli, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. A criança tem sinais aí de dificuldade, quer dizer, está com notas baixas na escola. Você olha lá, a notinha tudo baixa, tal. Essa criança, a gente pode dizer assim que ela tem dificuldade em aprendizado ou é outra coisa? Olha, precisa ver o processo, né? O método de ensino, precisa ver se tem excesso de alunos na sala, precisa ver se está havendo mudança frequente de professor. Puxa só um pouquinho mais o microfone para você. Tá. Melhorou? Melhorou. Mudança de professor, isso dificulta também a adaptação da criança, do aluno como professor. Precisa observar, então assim, o primeiro passo na escola é chamar os pais e conversar, ou na reunião, no caso. Se vê que não, encaminhar para o reforço. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, não melhorou, conversou com os pais, a coordenadora vai estar observando se ele está passando por algum problema, ele perdeu alguém da família, houve alguma perda. Caso não, encaminhar para uma psicopedagoga. O que ela vai estar investigando? Se houve algum problema familiar, conflito, separação dos pais, se há uma desorganização da rotina familiar, se há um excesso de atividades extracurriculares. Então, por exemplo,
A criança faz natação, aula de violino, karatê, inglês, informática. Ela não tem nem tempo livre para brincar. E o brincar é fundamental na aprendizagem da criança. Uma outra questão também é estabelecer limites, né? Muitos pais não estabelecem o horário para dormir, hora para acordar, hora para dormir. A criança e o adolescente, eles precisam principalmente a criança e adolescente que estão em fase de crescimento, eles precisam de 11 horas de sono, tá? Para que tanto dormir, né? Primeiro, para crescer. Segundo, para aprender. Tá? É isso aí. E computador, você falou jogar, mas aquele jovem que fica bastante tempo na frente do computador, não quer sair do quarto, não brinca mais. A maioria está assim, você pode reparar, só fica dentro de casa, na frente do computador, ou no quarto trancado jogando, ou no celular pendurado. Ele não joga bola, não anda de bicicleta, não corre mais, não faz mais nada. Isso eu tenho reparado que quase todas as crianças são assim. Como mudar esse tipo de comportamento? É difícil, porque você fala para ele, olha, vai brincar com a molecada lá na rua, seus amigos, vai estar todo mundo dentro de casa. Ou vai andar de bicicleta sozinho, não tem ninguém andando de bicicleta. Vai jogar bola, mas não tem ninguém jogando bola. E aí, é difícil, porque não é ele, é todos. E na sua volta, a maioria dos colegas, está desse jeito. Como é que você vai? O negócio está meio generalizado, né? Olha, não podemos generalizar e dizer que todos não brincam, né? Mas podemos dizer que cada família tem a sua forma de educar. Primeiro não colocar televisão no quarto, esse é o primeiro ponto. Desligar a TV e mandar brincar. Vou até citar uma autora, Kishimoto, ela fala sobre brincar. A aprendizagem, por isso que a gente vê muita letra feia, muita letra de forma, letra feia, a gente não entende, porque a questão da escrita, a coordenação motora fina, ela começa lá na primeira infância, no brincar, o quicar a bola, a massinha, jogar bola, bolinha de gude, pular corda, todas essas brincadeiras que utilizam a coordenação motora fina, está preparando para a escrita. Então, assim, os pais é que têm que estabelecer como fazer, qual o horário para brincar. Tem família que eu conheço, da minha família, por exemplo, eu tenho um primo que tem 3 filhos, né? E até estive na casa dele, meu primo Rodrigo, lá de Brasília, ele estabelece o seguinte... Ele é político, não? Não, ele é engenheiro. O que ele estabelece? Vai jogar videogame a partir do horário que chega na sexta-feira até domingo. Claro que não precisa ser tão rígido assim. Pode brincar na semana? Pode, mas estabelecendo horário. Primeiro fator, criança com 6 anos ele pode aprender a arrumar sua cama. Segundo, com 4 anos já pode brincar, guardar brinquedo. Com 6 anos, voltando para os 6 anos, né? Chegar da escola, ele vai tirar o uniforme e guardar o material. Então, assim, precisa estabelecer obrigações para a criança desde cedo. O que pode e o que não pode. Isso está em cargo da educação da família. Que nem, por exemplo, a criança ela tem o desempenho dela escolar, às vezes é bom e tem aquela criança que é ruim, né? Na hora que você vê as notas lá no boletim. Você recompensa a criança que está indo bem na escola e castiga aquela que está indo mal na escola? Eu acredito no afeto, né? Qualquer que seja o progresso que a criança tenha, que seja fez a lição de casa sem a mãe mandar, já vai lá, beija e abraça. Você está de parabéns, meu filho, você é maravilhoso, eu te amo, você é incrível, você está fazendo sem a mãe mandar. Já é um estímulo para ele fazer de novo, porque ele vai ganhar beijo e abraço. A questão de presentear, isso aí fica a cargo dos pais. Não pode ser tão mecanicamente. O mais importante é o estímulo ao afeto. Tirou um 10, por exemplo, na matéria de geografia. Olha, eu estou feliz com você, palavras maravilhosas, você é excelente, você é meu orgulho. Então, o estímulo oralmente, se quiser dar um presente, porque assim, estudar é obrigação, gente.
a criança não trabalha. Aí vai de cada um. Não pode só passar a mão na cabeça não, né? Não. Precisa ter obrigações. Mas, olha, a aprendizagem está ligada ao afeto. Sem ela, não tem como. Aquela criança que fala, não estou afim de ir para a escola, todo dia. Todo dia você fala que ele vai para a escola, ele não quer ir para a escola de jeito nenhum. Ele não gosta da escola, ou ele odeia a escola, ou ele não gosta dos professores. Alguma coisa tem. E aí? Como é que vai lidar com uma situação dessa? Aí, para você fazer uma análise se esse menino tem, essa criança, esse jovem, menina ou menino, qual é o problema dele? Se ele tem problema bullying, se é problema que ele não gosta do professor, se a escola é ruim, o ambiente é péssimo. E aí, como é que você vai analisar? Como é que a gente vai analisar isso em casa? Em que momento a gente vai falar, pô, essa criança precisa de uma orientação de um profissional, psicopedagoga, por exemplo, tal. E aí? Olha, em primeiro lugar, todos os problemas da casa que a criança está passando vai desembocar na escola. Isso é fato. Os pais se separaram, a criança já começa a tirar nota baixa. Está tendo briga em casa, né? Pode ser entre irmãos, pode ser dos pais, principalmente. Qualquer conflito familiar vai desembocar o problema na escola. A dificuldade vai aparecer. Morreu alguém na família, a criança vai sofrer. O que os pais têm que fazer mediante a nota baixa? A criança não quer ir para a escola. Os pais têm que ir para a escola. Precisa conversar com a coordenadora. Precisa estar investigando. Esse é o primeiro passo. Conversar com os professores. Porque a gente não sabe qual é o problema dele ali, né? Deve estar passando, sim, por algum bullying. Pode estar sendo rejeitado. Como é que você vai... às vezes o professor também não sabe nada, não percebe. E aí? Como é que você vai descobrir? Normalmente tem Ele professor... não quer falar, né? Mas normalmente o professor percebe, sim. E o professor precisa intermediar, sim. Você vai Ele perguntar precisa para o amigo interferir, dele sim. na escola? Olha, a gente percebe, tá? Não vou dizer para você que não percebe o sofrimento da criança, que percebe, sim. Pode até demorar para esse professor perceber. O que ele tem que fazer, não deixar o aluno isolado de forma nenhuma, trabalhar em grupo, trabalhar em duplas, tá? Em quartetos, trabalha em grupo dentro da sala, trabalho extra classe em grupo. Que nem ontem, né? Como há muita discrepância, os alunos não querem, eles mesmos excluem entre eles. Não pensa você que criança é uma maravilha, criança é verdadeira. Criança não mente, criança é natural. Então, o que eles fazem? Ontem vieram alguns alunos lá no 7º ano A falar comigo, que são umas graças, né? Professora, vai ficar todos os alunos ótimos junto num grupo e vão excluir os que não sabem. E aí vai dar problema. Eles mesmos pediram para mim, vamos fazer sorteio? Falei assim, olha, para eu fazer sorteio em uma aula é difícil. Não, professora, eu ajudo. Todos eles fizeram tudo. Eu só fui intermediando. Então, assim, o que fazer quando você percebe que o aluno está sofrendo? Primeiro, o professor precisa defender esse aluno, mediante a sala toda. E eu faço isso. Segundo, agrupar. Terceiro, sentar junto com alguém, não deixar isolado. Conversar com a coordenadora. Chamar os pais e conversar tudo que o aluno está passando. Precisa dos pais também estarem intermediando e ajudando esse filho a interagir dentro da sala de aula. Aquele jovem problema na escola, que toda hora vem reclamação da escola, que ele brinca, porque ele fala demais, porque, sei lá, qualquer coisa parecida. E aí, como que a gente vai resolver um problema desse, um jovem em casa, que tem mais ou menos o jovem problema? Professora, reclamação, olha, ele não faz a lição, aí ele não presta atenção, ele fica conversando, ele fica mexendo no celular, ele fica mexendo com as outras crianças. E aí? Olha, casos assim Não, né? Tô brincando, então, eu diria o seguinte, já fizeram tudo o que foi possível dentro da escola, encaminhar para a psicopedagoga. A psicopedagoga... É um caso de tratamento mesmo. Exato, ela vai fazer um diagnóstico, se for o caso, encaminhar, se for emocional, encaminhar para uma psicóloga. Se o problema ele tem dificuldade de fala, não consegue se expressar, a questão da oralidade vai encaminhar para uma fono, né, dificuldade de fala. Se for emocional, psicóloga. Eu, como psicopedagoga, eu recebo muitos casos assim, é agitado, não para sentado, é disperso.
E hoje é muito comum essa reclamação. Aí todo mundo já classifica hiperativo. E não é bem assim. Então, aí tem o meu trabalho. Qual é o trabalho da psicopedagoga? Descobrir por que não aprende. O problema é a ensinagem? O problema é a falta de organização familiar dentro de casa? Não tem rotina? Qual é o problema? No caso, eu tenho os testes que eu vou aplicar, as provas pedagógicas, eu vou fazer a anamnese. A primeira sessão é a queixa, eu vou estar ouvindo os pais. A segunda é a anamnese. Se for com adolescente, eu atendo primeiro adolescente e a anamnese fica por último. Para quem não sabe que a anamnese é um questionário imenso que vai desde a gestação até o primeiro dia de aula. Eu vou estar observando as primeiras doenças da infância, todo o desenvolvimento da criança. O meu trabalho é descobrir por que não aprende. Antes de fechar meu diagnóstico, eu encaminho para uma neuropediatra, que eu tenho em parceria, a doutora Marli Albuquerque, em Mogi. Encaminho para otorrino, fazer o teste audiométrico de audição, o PAC, tá? Que é o processamento auditivo central. Tem também o oftalmo, tá? Que vai fazer o teste de visão. Então, assim, paralelo ao meu trabalho de testes para fechar um diagnóstico, os pais vão buscar checar toda a parte física. Ele enxerga bem, ele ouve bem, não tem nenhum problema no processamento auditivo central. Passou na neuropediatra, fiz um relatório para a neuropediatra, não deu nenhum problema físico, então vamos ver o que acontece com ele. O que entra aí dentro desse diagnóstico? Ele pode ter distúrbio, ou eu posso chamar de transtorno. Ele pode ter dislexia, disgrafia, descalculia, dislalia, desortografia e até o TDA. Nossa Senhora, tudo isso. Eu posso explicar cada um de forma bem rápida. A dislexia é o lobo temporal esquerdo, que não funciona, não memoriza. Daí a dificuldade de aprender a ler e escrever. Já tive vários casos no meu consultório, de crianças com 10 anos, com 16 anos. Até saí no diário de Suzana, alguns anos atrás, descobri um adolescente de 16 anos que os pais me procuraram, e a mãe também não era alfabetizada. Só que ela era de outra época. E aí eu suspeitei de dislexia. Tá? Tenho todo o tratamento para ensinar, alfabetizar essa criança, esse adolescente, até adulto, a aprender a ler e escrever de uma forma diferenciada. Então, o problema da dislexia não memoriza. Pode ser visual, pode ser auditivo. A disgrafia são os erros de ortografia, como trocas, omissão, inversão de letras. É a letra feia, né? A disgrafia. Isso é a maioria, hein? Hoje em dia, sim, infelizmente. A descalculia, que é o maior problema no Brasil, né? Que é a matemática. Dificuldade em organizar, descalculia. Classificar e realizar operações com número. Mas, como eu falei, o problema está lá atrás. Se não tem a base, o prédio cai. Precisa da base. Não adianta entrar em trigonometria se ele não tem a base. Aí entra o quê? Entra a escola, entra o reforço, que se não sabe, entra o professor particular, aí entra os pais ajudando em casa com a lição de casa. Precisa ensinar. Em último caso, não foi suficiente tudo isso, encaminhar para uma psicopedagoga. Ele não aprende. Voltando aqui, a dislalia, que é a dificuldade da fala. Né? Tem uma oralidade esquisita, não consegue se expressar, encaminhar para a fonoaudióloga, com certeza. Isso já a coordenadora pedagógica já tem que encaminhar. No caso, chegou para mim, eu tenho vários casos que chegam para mim, não consegue formar uma frase. Criança de 6, 7 anos, encaminhar para a fonoaudióloga. Desortografia. São os indivíduos que têm dislexia. Né? Então, por exemplo, traço incorreto da letra, utiliza 3 linhas para escrever, né? Lentidão, alteração no espaço, que eu acabei de falar, etc. E o TDA, vamos falar do TDA. Baixa concentração, inquietude, impulsividade, não para sentado. É super inteligente, né? Normalmente quem tem a dislexia e o TDAH, ou sem a hiperatividade, é super inteligente. Só que não consegue aprender, não consegue parar sentado e não consegue, muitas das vezes também não consegue aprender, porque não tem concentração.
Dificuldade de atenção e concentração. Temos 2 casos aí para o transtorno de dificuldade de atenção e concentração e hiperatividade. Tem os casos que não têm atenção e concentração, lê uma página do livro, não memoriza, não tem atenção e concentração, precisa ler de novo. Eu conheço mães lá no consultório que tem que ler para a criança, para ela memorizar. Tá? Tem o caso sem a hiperatividade, que é o TDA, e com hiperatividade, agitação e impulsividade. Então, são duas funções, 2 distúrbios diferentes, que aí eu vou encaminhar para a neuropediatra. Tem a questão da utilização do remedinho, né, que é a Ritalina, dependendo do caso, ela vai... No caso, eu só suspeito do transtorno, do distúrbio. Quem realmente fecha o laudo é a neuropediatra. Quem dá o remédio é a neuropediatra, se for o caso. E o meu trabalho, como eu aplico PEI, PEI 1. Né? São 7 instrumentos que vêm de Israel. Fiz o curso em São Paulo, em torno de 1 ano, para moderar a impulsividade, diminuir a agitação, e realmente funciona. Eu tenho tratamento para quem tem transtorno de déficit de atenção e concentração e também a hiperatividade. Caramba, hein? Puxa vida. É interessante. Interessantíssimo. Já apliquei até em mãe e filha. Tive um caso em 2014, mãe e filha com dislexia. Tá? Sueli, acho que as escolas, todas as escolas deveriam ter uma psicopedagoga, né? Sim. Deveria ter. É lei, né? Deveria, mas não tem. Não tem. Você vai em qualquer escola estadual ou escola particular, né? A psicopedagoga, ela começa a criança, a partir de qual idade que a psicopedagoga já começa a atuar? Criança, a partir de quantos anos? Que você falar, essa criança precisa passar por uma psicopedagoga. Tem 5 anos, por exemplo, de idade, tem 6 anos. Estou dando chutando, tá? Tem idade, sim? Tem. Olha, quantos anos? Então, uns anos atrás, eu era procurada a partir de 6 anos. 6 anos. Mas hoje, eu sou procurada a partir dos 4. 4 anos de idade? 4 anos. Puxa vida. Não desenvolve, vai para psicopedagoga. É claro que é um tempo mais curto comigo, vou estar observando o emocional e fazendo encaminhamentos, tá? Observando também a escola. Eu vou até a escola, eu faço uma entrevista com a professora ou os professores. Vou discordar de você em relação à psicopedagoga. Hoje em dia, aqui em Suzano, principalmente, as escolas particulares têm uma psicopedagoga, sim. Todas as escolas têm? A maioria. É obrigado a ter a escola? Não, pelo MEC e tal, não? Olha, é lei. É lei? Obrigado não é. Né? Agora, o trabalho da psicóloga... Inclusive, tem escola aqui em Suzano particular, que eu conheço, que tem psicóloga também. Isso é muito interessante. Isso facilita bastante o aprendizado do aluno e facilita o trabalho dos professores com esse aluno com problemas emocionais ou dificuldade de aprendizagem. A questão é a seguinte... Dentro da escola, tanto o psicólogo como o psicopedagogo, ele não pode fazer o trabalho que eu faço no meu consultório, o clínico. Ele vai intermediar, ele vai facilitar, conversar com os professores e falar assim, olha, com essa criança precisa trabalhar dessa forma. São as orientações. Mas ele não vai clinicar. Então, ele não vai aplicar alguns testes que eu aplico, como, por exemplo, o TDE. Né? Não vai aplicar os testes. Ele pode fazer alguma coisa, algo rápido, observar, encaminha para um psicopedagogo ou psicólogo fora e vai orientar os professores. Isso que é bacana. Uma escola com um psicólogo e com uma psicopedagoga, o que vai acontecer? Nossa, vai ser escola de primeiro mundo. Vai facilitar a visão do professor em relação a esse aluno. Vai chamar os pais. Vai fazer todo um trabalho em equipe. Então, assim, o que muda de uma escola particular para uma escola estadual? Muda tudo. Tem escola em Mogi, que eu sei há muitos anos, que tem psicopedagoga. As escolas de São Paulo já tem, tá? Suzano é que ainda não chegou a esse patamar. Quem percebe que a criança deve estar precisando de um psicopedagogo é o professor? Pode ser o professor, mas o professor não tem esse poder. Não né? tem. Não tem. Eu, como consegue professora... captar, né? Essa criança tem... Não consegue. Não, então, o professor, ele pode perceber, sim,
e ele percebe que não memoriza, que não aprende, que não acompanha o ritmo da sala, que está bastante atrasado. E como eu que sou professora de história, a gente percebe, a gente recebe crianças, né, que vêm do Max Figueira, não sabem ler e escrever no 6º ano. Né? Então a gente percebe que é uma dificuldade bem grave. O que fazer? A gente conversa com a coordenadora. O que eu percebo? Eu sou Eli Nonato, percebo uma barreira muito grande em encaminhar para a psicopedagoga. Eu tenho percebido assim em várias escolas estaduais. A maioria encaminha para psicóloga e para fono. Quando, na verdade, não é problema emocional, não é problema de fala. Né? O problema é a dificuldade de aprendizagem. Tem também o comum, tá? A gente não pode desfazer de todos os caminhos e linhas de trabalho. Né? Claro que o comum, eu particularmente não sou a favor. Porque no comum é assim, se você não aprende fazendo, vamos fazer de conta matemática, você não aprende quanto é 1 mais 1 é 2, fazendo uma vez, você vai fazer 100 vezes. Eu, particularmente, nada contra, né? Mas eu penso o seguinte, que nós temos um cérebro inteligente. Nós somos capazes de aprender sem decoreba. Mas, como eu disse anteriormente, todos os caminhos e métodos são válidos, desde que lá na frente a criança aprendeu, está ótimo. Bom, Sueli, você falou que tinha um negócio que você queria falar, o que era mesmo? Eu tenho um blog, tá. que é psicopedagogasueli.blogspot.com. Você passa o telefone, e-mail também se quiser, página... WhatsApp, o que você quiser, fica à vontade. Tá. O mais importante é meu blog. Eu estou, se você digitar no Google Psicopedagoga Sueli, vai sair, ou Psicopedagoga Suzana, já aparece meu blog, tá? Estou à disposição. No seu blog ali tem bastante coisa interessante, orientações. O que mais vídeos, se faz? Isso, tem. Na verdade, é assim, tem alguns pais que não conseguem acessar, são 3 páginas, né? Tem bastante informação. Se você chegar no final da página, você tem que clicar em postagens antigas, tá? Percebo uma dificuldade muito grande dos pais acessarem o blog. Tem crianças que estão comigo há 3 meses, 6 meses, e os pais ainda não acessaram o blog. Então, assim, tem toda a orientação lá, né? O que mais se fala hoje em dia é autismo. Foi a última postagem que eu coloquei lá. É interessante, coloquei, não fui eu que escrevi, eu coloquei toda uma parte médica explicando direitinho esse distúrbio, né? Esse transtorno. E queria colocar o seguinte, que hoje nós vivemos uma época em que o tempo é o maior inimigo do ser humano. Então, se a gente não ter uma agenda, ter um quadro negro, por exemplo, na parede da cozinha, que seja, hoje em dia, meus alunos, né, são os jovenzinhos, eu também utilizo o bloco de notas do celular. O que você vai fazer no dia seguinte? Você vai, principalmente quem tem filho, precisa ter cronometrado. Então, hoje, o maior inimigo do ser humano é o tempo. Então, vamos fazer do tempo o nosso aliado. É isso aí. Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui, do Alex Gonhoso, do Centro, do comerciante. Sueli, existe algum caso onde, por algum motivo, exemplo, saúde, não pode ir à escola, existe alguma coisa onde a criança pode estudar em casa? Depois, provas, exames, conseguindo atingir as metas de passar de ano, alguma coisa assim. Você entendeu a pergunta? Entendi. Entendeu? Me lembrei que eu fui convidada para trabalhar no hospital aqui em Mogi, uma criança que nunca foi à escola, com 8 anos. Nunca foi à escola? Ele 8 anos na UTI, de um hospital. UTI. Bom, o que eu sugiro para esse pai? Contratar um professor particular, que ele seja polivalente, tanto na questão de humanas e exatas, e correr atrás da escola, né, trazer todo o conteúdo e fazer valer o estudo. Tá? Vale a pena, sim, investir num professor particular. Tem em São Paulo e no mundo, né, por exemplo, podemos dizer que a psicopedagogia mais avançada do mundo está na Argentina. E a maior psicopedagoga é a Alicia Fernandes. Inclusive, eu já assisti várias palestras dela aqui em São Paulo.
pela BPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia, assisti uma palestra dela a primeira vez, 7 horas, que é a maior a psicopedagogia, na verdade, nasceu na França, mas e se desenvolveu bastante, até hoje, né? Na França, Europa, Estados Unidos, mas a Argentina é primeiro mundo. O que eles fazem, né, nesses países que a psicopedagogia é muito mais valorizada do que aqui no Brasil, por exemplo? Eles contratam uma psicopedagoga para ensinar, tá? Tanto o pai pode contratar um professor particular polivalente, onde ele vai ensinar português, história, geografia, matemática, ciências, etc. Tá? Se está acamado, vale a pena investir sim no professor particular. Ou psicopedagogo, se for o caso de dificuldade extrema de aprendizagem. De novo, você pode passar seus contatos? Claro. O meu telefone é 96652-9469 e o meu blog é psicopedagogasueli.blogspot.com. Seu telefone de novo? 96652-9469. É o WhatsApp, né? É o WhatsApp. Aí você responde perguntas, dúvidas, né? Lá no blog tem como fazer pergunta também? Sim, pode seguir, pode fazer comentários, eu respondo a todos. Tá. Facebook você tem? Tem o Facebook, Sueli Nonato. É misturado, né? Familiar e pessoal. Não fiz um Facebook só da psicopedagogia. Não fiz, porque eu já tenho blog, e na verdade eu tenho vários blogs, né? Tenho de história, tenho da psicopedagogia. Por isso eu não fiz o Facebook, mas estou à disposição, aberta a qualquer pergunta. Você tem consultório, Suzana? Tenho. O endereço? Rua Portugal Freixo, número 15. Rua Portugal Freixo, número 15, no centro de Suzano. Isso. Telefone de lá? Você lembra? Não, tudo bem. Eu não lembro agora. Na verdade, assim, a minha filha veterinária me convidou para sublocar uma sua sala. Filha veterinária? Isso, é a Milena Nakajima. Ela me convidou, eu aceitei. Então, desde dezembro, eu estou com uma sala sublocada dentro da clínica veterinária Wilson Grassi, que fica em frente à Megabyte. É bem quase no final da Portugal Freixo. Tá. Beleza. Suas considerações finais, vai, Sueli. Eu sei que você vai voltar outro dia, né? Tá. Porque temos aqui mais 385 perguntas, você tem mais um monte aí também, né? Para a gente poder estar abordando outros temas, outros assuntos relacionados aí à psicopedagogia, né? Que é interessante, é importante que todo mundo tenha a criança em casa, seja ela filho, neto, sobrinho, bisneto, seja lá o que for, e a gente tem dúvidas, né? E sempre está querendo esclarecer muita coisa, porque a gente sabe que o jovem hoje é diferente daquele jovem de 15, 20, 30 anos atrás. É muito diferente. E os daqui para frente também, os futuros, serão diferentes dos de hoje, né? Porque a evolução da humanidade, enfim, a modernidade, a tecnologia, etc. e tal. Fica à vontade, suas considerações finais. Bom, eu queria só dar um conselho não se dá, né? Se fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas a questão é a seguinte. Tem um telefone aqui, lá da 3531... Esse é meu telefone comercial. 3531-1769, lá na Portugal Freixo, número 15. Isso. Agora que saiu a voz. A questão é a seguinte, o que eu sempre estou batalhando com os pais, lá no meu consultório, deita com seu filho 5 minutos, passa a mão no cabelo, conta uma historinha, pelo menos até uns 12 anos, né? Quando adolescente, por que não deitar um pouquinho, assistir um filme que ele mais gosta. O que eu sempre oriento lá no consultório, ter um momento, uma vez por semana, seu filho gosta do quê? Gosta de jogar videogame? Vamos jogar videogame. 1 hora por semana. Senta com ele, pergunta os anseios, como que ele está. Uma outra questão é, por que não cronometrar o tempo de dormir? Por que não dormir cedo? Não é verdade? Por que não deitar com a sua criança? Eu percebo uma resistência muito grande, né? Eu te amo, meu filho. Então, assim, eu te amo, conta uma história, passa a mão no cabelo, dá um abraço. Em 5 minutos, seu filho vai dormir. E isso eu peço, dividir com o pai. Não deixar todos os encargos para a mãe, que é o que a gente percebe, né? Uma outra questão também, que o afeto é o caminho. Então, não adianta eu dar aula se eu não gostar dos meus alunos. Não adianta eu ser psicopedagoga se eu não trabalhar com afeto. Não adianta eu ser mãe ou pai se eu não ter afeto. E isso precisa ser demonstrado. Então, o estímulo, o elogio vale muito mais do que uma bronca bem dada. Claro que é necessário dar bronca, castigo,
tirar o que ele mais gosta. Nada de agressão. Primeiro porque tem lei, né? É. Agora, o caminho é o diálogo. Eu fecho com isso aí. Legal, tivemos aqui com a Sueli Nonato, psicopedagoga. Obrigado, Sueli, pela sua... Muito obrigada, eu que agradeço. Muito legal, gostei. Me sinto bastante honrada por ter sido convidada por você, Paulo, pela sua Rádio Sat. Agradecendo a Verônica 87.5, a Verônica. Me sinto bastante honrada, muito obrigada. Olha, legal, a gente que agradece. E já está o convite aqui para você voltar novamente. Muito obrigada. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, programação normal 11h28 agora. Rádio Sat FM. Aumente o volume. Sat ZYU 763. Sat FM. Suzano.